Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. A paz, queridos, vocês que estão em casa, nos assistindo pela internet. Eu sou a pastora Cristiane, faço parte do ministério dessa casa. E é muito bom poder estar aqui com vocês para estar ministrando a palavra de Deus. Nós estamos no culto Criados para Vencer. E nós vencemos adorando ao Senhor, nós vencemos ouvindo a voz de Deus, nós vencemos obedecendo a voz de Deus. E primeiramente, adorando e glorificando. E eu quero convidar você a estar orando comigo neste momento, para juntos adorarmos ao nosso Pai. Para juntos adorarmos aquele que nos criou, que nos fez, aquele que cuida das nossas vidas. Amém? Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te rendemos graça nesta noite. Pai, nós te glorificamos. Senhor, Tu és o nosso Deus querido, nosso Pai amado. Pai, nós não temos nenhum outro Deus além de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Pai. Senhor, eu declaro a total dependência de Ti nesta noite. Eu declaro a minha total dependência do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu me esvazio de todo o meu eu, de toda a minha vontade, Senhor. Para que seja feita a Tua vontade, para que se cumpra o Teu propósito, Pai. De tudo aquilo que o Senhor falou comigo, de tudo aquilo que o Senhor depositou no meu coração. Em nome de Jesus, eu descanso no Senhor, Pai. Abençoa, Deus, os meus irmãos que estão em casa. Abençoa, Senhor, cada um, Pai, que vai estar sendo ministrado nesta noite por esta palavra, Pai. Que o Senhor tome a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar abraçando os Teus filhos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos descansar nesta noite no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mas antes de estar ministrando a palavra, antes de estar ministrando aquilo que Deus falou comigo durante essa tarde, eu gostaria de falar de algo que Deus me fez lembrar há alguns dias. Nós estamos em 150 dias de intercessão. E nesse período nós estamos orando pelo governo, pela nação, pelas famílias, pela cidade e por várias coisas que Deus vai trazendo para nós durante a intercessão. E eu fui lembrando, né, de janeiro até esse mês, até o dia de hoje, posso dizer assim, das coisas que aconteceram. E a gente viu que aconteceu muitas coisas ruins nesse tempo, né? Desde janeiro, se a gente for lembrar das notícias, das coisas que aconteceram, né? Não me lembro bem se em janeiro ou se fevereiro, que teve aquele incêndio na Austrália e que milhares de animais morreram. Nós tivemos as enchentes em Belo Horizonte, né? Em Minas. Muitas famílias ficaram desabrigadas. Em março chegou o Covid, a pandemia, e tantas pessoas morreram. Enfim, foi um tempo assim que a gente pode dizer que não foi muito bom. Isso, né, é o que eu estou falando. E Deus me fez lembrar de algo no mês de finalzinho de dezembro para janeiro, onde eu tinha que escrever uma palavra profética para a virada do ano. E eu lembro que eu falei para o meu marido, eu sinto que o ano de 2020 não vai ser bom. E eu não quis escrever a palavra profética, eu não quis buscar no Senhor uma palavra para esse ano. E não busquei e não entreguei. E Deus então me fez lembrar disso. E eu comecei então a conversar com o Senhor, então eu ouvi de Deus me dizendo, não houve nenhum dia, desde janeiro até o dia de hoje, que fosse um dia ruim. Aí então eu fiquei pensando, eu falei, nossa, com tanta coisa que aconteceu. Aí novamente o Espírito Santo falou comigo.
Coisas ruins acontecem em dias bons, mas nenhum dia foi ruim. Acontece coisas ruins, mas todos os dias são dias bons. E graças a Deus por isso. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Deus, quando Ele criou todas as coisas, quando Ele disse, haja luz e houve luz, o Senhor viu que o dia, que a luz era boa. Quando Deus, Ele fez a divisão das águas, Ele viu que aquilo era bom. Quando Deus fez o firmamento do céu, Ele viu que aquilo era bom. E se a gente for ler lá, toda a criação, lá em Gênesis, a gente vai ver que tudo que Deus fez, Ele olhou e disse que era bom. Então não existe dias maus. Todos os dias são dias bons. E eu comecei falando isso porque eu creio que alguém precisava ser ministrado dessa maneira. Que alguém talvez estivesse, pensando, nossa, o meu dia hoje foi ruim. Ou esses dias não têm sido bons. Eu quero dizer para você, todos os dias são bons. Acontece coisas ruins em dias bons, mas o Senhor é bom. E Ele tem para cada um de nós uma vitória, Ele tem para cada um de nós um escape, Ele tem para cada um de nós algo bom da parte dEle. Amém? Então que você possa tomar isso no seu coração, se você precisava ouvir isso. Porque Deus, Ele é bom, Ele é justo. E agora então eu quero estar passando para vocês aquilo que Deus falou comigo. E Ele falou comigo através da vida de 3 profetas e um apóstolo. Deus, Ele falou comigo, sobre o profeta Jonas, o profeta Jeremias, o profeta Abacuque e o apóstolo Paulo. São 4 homens que foram chamados por Deus para servir um povo pecador, um povo ímpio, para servir nações pecadoras, para servir pessoas que não conheciam a Deus, para ministrar para pessoas que não se relacionaram, que nunca tiveram um relacionamento com Deus, e também para aqueles que não quiseram, ouvir a Deus ou conhecer o Senhor. E eles foram chamados então para profetizar a nações pecadoras. E esses profetas, eles não foram chamados para profetizar para crente. Eles não foram chamados para profetizar para pessoas que já conhecem a Deus, que andam com Deus, que conhecem a palavra, mas eles foram chamados justamente para profetizar para pessoas que não conheciam a Deus, pessoas realmente pecadoras, que estavam em pecados. Eles foram chamados para denunciar o pecado e anunciar o arrependimento, porque esse é o papel do profeta. Denunciar o pecado e anunciar o arrependimento. Porque essa é a vontade de Deus, de levar as pessoas ao arrependimento. De levar as pessoas a se arrependerem dos seus maus caminhos. E Ele usa muito dos seus profetas para fazer isso. Então eu quero começar falando de Jonas. E quero estar aqui recapitulando a história dele, Eu quero abreviar o máximo possível, para não alongar muito na história. Eu convido a você, se você quiser, estar lendo comigo Jonas, no capítulo 1. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso.
Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Bem tranquilo, Jonas, né? Eu vou ler até aqui e vou estar aqui resumindo essa palavra para que a gente possa entender aquilo que Deus quer nos falar nesta noite. Então Deus chama Jonas, né, para estar ali denunciando aquela cidade, denunciando aquele povo, né, anunciando aquele povo a destruição, que Deus estaria destruindo aquela cidade. Mas tem uma coisa, um profeta, ele conhece o coração de Deus. Porque o profeta, ele para ouvir a Deus. E quando ele recebe uma palavra de Deus, ele conhece a intenção daquela palavra. Ele sabe justamente, né, o que Deus quer fazer quando ele recebe aquela palavra. Porque ele é a primeira pessoa a ser ministrada por Deus. Ele é a primeira pessoa, né, que é ministrada e que recebe a revelação daquela palavra. Então, quando ele vai entregar aquela palavra, ele já tem mais ou menos a ideia daquilo que Deus vai fazer. E Jonas, então, ele conhecia o coração de Deus e ele sabia exatamente que se ele denunciasse, né, o pecado daquela nação, que se ele levasse aquela palavra de Deus para aquele povo certamente iria se arrepender. E Deus não iria cumprir com o seu propósito, não iria cumprir com aquilo que ele estava prometendo. Porque Deus é misericordioso. E a sua misericórdia anda adiante de nós. Então, ele já sabia o que iria acontecer. Porque Deus, ele age conforme a intenção do coração de cada pessoa. Teve povos que Deus destruiu, mas teve povos que Deus libertou. Então, Deus cumpre a vontade dele e não a vontade do homem. Então, o Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus, né? E acontece nessa viagem que ele pega esse barco, acontece várias coisas, um monte de coisa acontece ali, né? Ele foge naquele barco, ele coloca em risco a sua vida, ele coloca em risco a vida dos marinheiros, e ele é lançado no mar, ele é engolido por um peixe, e aí, então ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, e Deus perdoa o seu pecado, perdoa o seu erro, e o peixe então gospe ele numa terra seca, né, e dá a Jonas novamente uma nova chance. E Deus fala para ele, né, então agora você vai e vai cumprir com o propósito. Você vai e vai pregar a nação, você vai falar aquilo que eu já tinha mandado você fazer. E Jonas então vai e começa a pregar pela cidade. A palavra diz que ele começa a andar pelas ruas de Nínive, pregando e falando, em 40 dias a cidade vai ser destruída, né? E o povo vai ouvindo Jonas falar. E o povo começa a sentir um temor, porque eles acreditam naquela profecia, eles acreditam naquilo que Jonas estava falando. E eles começam então a se arrepender, algo que Jonas não queria, algo que realmente ele não desejava, que não estava no seu coração. E o que acontece então? O povo se arrepende, a nação toda se arrepende, né? E eles começam então ali a se vestirem de saco, eles cobrem as suas cabeças com cinzas, com pó de cinzas, e eles começam então a buscar o perdão de Deus. E Deus se compadece de toda aquela nação e perdoa o povo, né? Perdoa o pecado daquele povo e ele não destrói a cidade. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso a gente conseguir levar uma profecia de Deus para uma nação e essa nação inteira se arrepender? É maravilhoso. É maravilhoso quando a gente consegue alcançar o coração de uma pessoa. Quando a gente consegue levar uma pessoa ao arrependimento. Imagina uma nação. Imagina uma cidade inteira, né, sendo salva. Imagina uma cidade inteira se arrependendo. Isso é maravilhoso. Só que isso não estava no coração de Jonas, né? A palavra de Deus diz que Jonas, ele ficou extremamente ressentido com Deus.
extremamente ressentido, porque não se cumpriu a vontade dele. Ele tinha uma fome de justiça. Aquele povo era realmente um povo muito mau, um povo que cometia todo tipo de pecado, e ele queria a justiça de Deus, né? Mas ele ficou ressentido porque ele profetizou e a profecia não se cumpriu. Deus não cumpriu com aquilo que ele disse que queria fazer. Mas você consegue imaginar isso? Né? Nós temos aqui uma escola de profetas. E nós temos exercícios, nós aprendemos a profetizar, nós aprendemos a ouvir a Deus. E quando nós erramos, os profetas da casa, a profeta Camila, a profeta Suzana, elas nos ensinam a ficar em paz. Ela sempre nos diz, olha, se deu alguma coisa errada, fica em paz. Porque não é problema nosso, isso é com Deus, é o Senhor, nós estamos aprendendo, né? Então o Senhor nos ensina, fica em paz. O que nós precisamos é nos lançar. Então a gente aprende isso nessa casa, a ficar em paz, né? Mas infelizmente Jonas, ele não conseguiu ver como Deus vê. E ele não conseguiu olhar para as circunstâncias como Deus olha, né? Deus, ele sempre olha para uma situação, por pior que ela seja, o desejo dele é de transformar, é de mudar, é de perdoar. Então, por pior que seja a situação, Deus olha com misericórdia, Ele olha com olhos de amor. E faltou isso para Jonas, faltou isso no olhar de Jonas, faltou ele olhar com santidade, faltou ele olhar com misericórdia, faltou ele olhar com amor para aquele povo. E nessa hora, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar uma restauração da sua visão. Eu quero profetizar para que você consiga ver como o Senhor vê. Em nome de Jesus, eu declaro uma restauração na sua visão nesta noite. Eu declaro uma restauração nos teus olhos para que você possa ver como o Senhor vê. Ver com misericórdia, ver com amor, ver com justiça. Eu quero profetizar que os teus olhos nessa noite estão sendo restaurados pelo Senhor. Está sendo restaurado pela vontade de Deus na sua vida. Que você receba essa palavra no teu coração. Que você receba a cura nos teus olhos. Para que os teus olhos sejam puros. Para que os teus olhos sejam olhos que vê como o Senhor vê. Em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você possa receber e seja restaurada a sua visão, que a sua visão seja ampliada pelo Senhor. Eu repreendo toda limitação da visão em nome de Jesus, eu declaro a sua visão, uma nova visão, uma visão ampliada, uma visão onde você vai enxergar bem mais longe, onde você vai conseguir ver muito mais daquilo que as tuas vistas podem alcançar. Em nome de Jesus, eu declaro uma visão de águia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E voltando aqui em Jonas, né, a palavra também diz que Jonas, ele desejou a sua própria morte. Só porque Deus não fez aquilo que ele queria. E ele sai da presença de Deus. Ele se assenta num lugar muito quente, e ali ele fica cansado, afadigado. E mais uma vez Deus tem misericórdia dele. E Deus então faz nascer o que? Um pé de abóbora, né, com folhas bem grandes, né, para fazer sombra na sua cabeça, para refrescar a sua cabeça. Né? E Jonas então recebe ali aquele ar puro, aquele ar gostoso, e ele se alegra com isso. Mas Deus, ele estava ali provando o coração de Jonas. Ele estava ali vasculhando ali o coração de Jonas e vendo ali a intenção, né, do coração dele. E ele manda matar a boboreira. Ele mata a boboreira, ele envia ali um verme naquela boboreira. A boboreira morre. E Jonas acha ruim com Deus de novo. Novamente, ele acha ruim com Deus porque morreu a boboreira.
E aí Deus responde para Jonas, né? Diz a ele: Jonas, você consegue ter compaixão de um pé de abóbora que nasceu num dia e morreu no outro, mas não consegue ter compaixão de 120.000 pessoas que não sabe discernir entre uma mão direita e uma mão esquerda, e junto com esse povo muitos animais? Você consegue, né, ter compaixão de uma planta, mas não consegue ter compaixão de vidas? Essa foi a resposta que Deus deu para Jonas. Naquele momento ali tão, que a gente pode dizer tão, que Jonas estava ali se compadecendo de um pé de abóbora, mas não conseguia alcançar misericórdia. E o desejo de Deus é que as pessoas se arrependam e sejam livres e sejam salvas. Essa é a vontade de Deus. E Deus usa os profetas para isso, para ter misericórdia. E Ele usa os profetas para endireitar nações, para endireitar caminhos, para endireitar vidas. Mas tem que ser também a escolha da pessoa. A pessoa também precisa escolher por isso. Precisa também querer. E às vezes nós temos um profeta, o profeta Amaro, que muitas vezes vem aqui e nos faz uma visita. E ele profetiza para os ministros, profetiza para algumas pessoas. E ele já profetizou sobre a minha vida umas 3 vezes. E da última vez que ele profetizou para mim, ele falou coisas que na verdade eu não gostaria de ter ouvido. Mas ele falou a verdade. Ele foi duro nas coisas que ele falou. Mas você sabe que tudo que ele falou, algumas coisas eu concordei, algumas não. Mas eu recebi tudo que foi liberado da boca dele, eu recebi no meu coração. E toda vez que eu lembro do profeta Amaro, eu intercedo pela vida dele. Toda vez que eu lembro dele, que Deus me traz ele ao meu coração, eu abençoo a vida dele, eu abençoo a sua família, eu abençoo a casa dele. Eu peço para Deus que faça ele prosperar, porque ele é um profeta de Deus, ele é a boca de Deus. E nenhuma das palavras que eu não gostei de ouvir, eu deixei de levar em consideração. Eu levei em consideração tudo que ele falou, porque eu sei que tudo aquilo que Deus fala para nós, Ele fala com amor. Ele fala para nos corrigir, Ele fala para nos endireitar, Ele fala para que a gente tome uma posição. Então eu sempre oro pela vida do profeta Amaro, inclusive hoje, na hora que eu estava escrevendo a palavra, que Deus me trouxe a vida dele, me fez lembrar das coisas que ele me falou, eu intercedi por ele, abençoei a vida dele. Porque eu acho que é assim, nós temos que ter respeito pelos profetas. Nós temos que ter, não importa o que Deus está falando. Se ele foi chamado para ser profeta, nós temos que respeitar. E nós temos que aceitar aquilo que vem da parte de Deus. E Deus é que decide se ele vai cumprir ou não. Deus é que decide se ele vai fazer ou não. É da vontade de Deus e não é da vontade do homem. Nós temos que respeitar e honrar os profetas da casa e os profetas também que vêm de fora, amém? Mas eu também não julgo Jonas, né? Por quê? Quem de nós já não desejou a justiça? Quem de nós, né, já não desejou mais a justiça do que o perdão? Quem ainda de nós, qualquer uma de nós aqui, qualquer pessoa, já não desejou, né, não vem desejando a justiça de Deus no governo? Não é errado, né? Nós clamamos por isso, nós oramos por isso, nós pedimos justiça. O errado é a intenção. Como nós pedimos, como nós clamamos. Qual é a verdadeira intenção do nosso coração? Porque Deus nos conhece, assim como Ele conhecia Jonas. Ele sabia exatamente o que Jonas queria. Então não é errado clamar, não é errado pedir. Errado é a intenção,
aquilo que está dentro do nosso coração, se ela é boa ou se ela é ruim. E a gente usa muito daquelas frases, né? Ah, mas Deus é Pai e Ele há de fazer justiça. Ainda vou ver com os meus olhos a justiça de Deus. Sabe aquelas frases que a gente solta, mas com uma pitadinha de veneno, uma gotinha de veneno, que a gente está querendo mais a justiça de Deus do que o seu perdão, né? Porque a gente quer ver as coisas acontecerem. Muitas vezes a gente age dessa maneira, né? Mas a gente precisa vigiar o nosso coração, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos. Porque é muito mais fácil a gente querer justiça para os outros do que o perdão, né? Justiça para os outros, porque para nós a gente quer perdão, né? A gente busca o perdão. Mas vamos lá, continuando aqui na palavra, eu quero agora estar lendo, falar um pouco agora de Jeremias. E a gente vai concluindo, né? Eu encerro aqui com Jonas e a gente vai ler agora um pouco de Jeremias. E a gente vai concluindo aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. E a gente vê, né? Aqui a gente vai ler aqui um pouco do versículo, Jeremias 12, do versículo 1 até o 6. E nós vamos ver aqui que a intenção de Jeremias, o sentimento dele, é bem parecido com o de Jonas. E aqui diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal alevosamente? Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto, chegado estás à sua boca, mais longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Aí o Senhor responde para Jeremias: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás da enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Então a gente vê aqui que Jeremias, o sentimento dele é bem parecido com o de Jonas. E ele reclama, né? Ele vai diante de Deus e ele reclama que os ímpios estão prosperando, que eles praticam todo tipo de mal e nada acontece com eles. Né? É como se Deus não estivesse vendo o que eles estavam fazendo. E a gente percebe também que Jeremias, ele estava querendo que Deus fizesse algo, que Deus viesse e destruísse os ímpios, né? Destruísse aquele povo ali que estava cometendo todo tipo de maldade, né? Querendo que Deus se levantasse contra aquele povo, fizesse alguma coisa. E Deus então dá uma resposta para Jeremias, como a gente acabou de ler aqui no versículo 5 e 6. Que na verdade o que Deus estava querendo dizer para ele é: Jeremias, você se sente cansado numa terra boa e de paz, que foi confiado a ti, assim como a nossa terra, a terra de adoradores, que foi confiado a nós, que Deus confiou às nossas mãos, né? Uma terra, Taubaté é uma terra boa, Taubaté é uma terra de paz. Mas se nós nos sentimos cansados por causa das coisas que acontecem, né? Então ele fala: você se sente cansado porque os ímpios estão prosperando? E ele diz: e quando vier um povo mais corrupto do que esse? E quando chegar os homens
né, com seus cavalos fortes, bem armados, o que você vai fazer? O que você vai fazer diante das coisas que ainda estão por vir? Se ele já estava reclamando daquilo que estava acontecendo, mas coisas piores estavam por vir, e Deus sabia já do que estava por vir, mas Jeremias já estava se sentindo cansado. Então Deus chama a atenção dele. Como que vai ser se você está em uma terra boa e quando as coisas piorarem? Como que você vai agir? E Deus ainda vai bem mais profundo. Ele diz assim: Jeremias, até a sua família é desleal contigo. Se você não souber lidar com a deslealdade da sua família, como que você vai lidar com a deslealdade de um povo que está por vir? Deus vai bem mais profundo com ele. Né? Ele diz: quando eu falar para você profetizar, e esse povo não acreditar em você, como que vai ser? Como que você vai agir? Né? Então essa era a resposta que Jeremias não queria ouvir de Deus, mas era a resposta que Deus tinha para ele. Foi a resposta que Deus deu a ele. E essa é a mesma resposta que Deus quer nos dar nesta noite, para nós hoje. Se nós não conseguirmos, né, conviver com a maldade das pessoas, com os ímpios, né, se a gente não conseguir nesse tempo que ainda é bom, como que vai ser nos próximos dias? Naquilo que ainda está por vir. Né? Talvez você esteja pensando: nossa pastora, mas a senhora está falando que coisas piores ainda vão vir? Deus é quem sabe. O que eu sei é que em toda batalha, em toda dificuldade que nós passamos, são momentos, são dias em que Deus está nos preparando para algo maior. Né? Então, se nós já estamos cansados, como o Senhor estava me falando nessa tarde, se nós já estamos cansados por causa do Covid, se nós já estamos cansados porque nós temos que usar máscara, se nós já estamos cansados por causa do nosso governo, se nós já estamos cansados por causa de marido, por causa de esposa, de filho, de trabalho, de casa, de cachorro, de vizinha e de tantas outras coisas, como que nós vamos enfrentar as coisas futuras, as coisas que ainda estão por vir? Né? Nós gostamos de dizer, né, usar a frase: nós vamos sair dessa maiores e mais fortes. Mais fortes para quê? Para não fazer nada? É claro que não. Né? Nós vamos sair mais fortes para quê? Para enfrentar mais lutas, mais batalhas, mais afrontas e tudo que Deus mandar, tudo que vier pela frente. Para isso nós estamos sendo preparados, né? E essa é uma verdade. E talvez você esteja falando, pensando assim: nossa, mas eu não estou pronta para enfrentar coisas piores. E uma coisa que Deus me falava, né? Porque eu também perguntei ao Senhor. Eu também questionei ao Senhor, né? Se tem coisas, né, mais piores para vir. E uma das coisas que Deus falou comigo foi: vai conversar com Jonas, vai conversar com Jeremias. Vai conversar com aqueles com quem, né, o Senhor está ministrando no meu coração. Daquilo que Deus fez na vida deles. Vai ler a palavra. Vai ler toda a história de Jonas, vai ler toda a história de Jeremias. Vai ver o que Deus fez com ele, vai ver o que Deus fez com Abacuque, que é o próximo profeta que eu vou estar ministrando agora, que eu vou estar falando. Então a gente tem que olhar para tudo aquilo que Deus já fez e para aquilo que Deus vai fazer. Mas não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. E se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecer e abandonar os nossos maus caminhos, nós vamos passar por qualquer situação, por qualquer batalha, adorando, exaltando, glorificando, agradecendo, e nós não vamos sentir nada.
pode vir a luta que for, pode vir a batalha que for, nós vamos vencer e não vamos nem sentir. Porque nós estamos sendo preparados pelo Senhor. Nós estamos sendo preparados por aquele que nos dá a vitória, por aquele que nos faz vencer. Porque nele nós somos vencedores. Agora vamos lá em Abacuque. Falar um pouquinho agora desse profeta. Abacuque também ele vai diante de Deus interceder pelo seu povo. Né? Como eu já falei, não existe mal nenhum interceder, porque nós também intercedemos, nós também clamamos, nós também choramos pelas vidas. Vou ler do versículo 1 até o 7. E diz assim então a palavra: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. E por causa da lei, e por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, uma nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Eu vou ler até aí e vou estar resumindo também aqui a palavra. Né, Abacuque ele também vai diante de Deus dizer, né, dizer para Deus, como se Deus não soubesse, né, de um povo justo que estava perecendo nas mãos de um povo ímpio. E então Deus diz, vou levantar um povo mais perverso ainda, para destruir os ímpios e toda a cidade. Os ímpios vão morrer, mas os justos vão perecer por causa da destruição. Aí Abacuque, né, vai novamente diante de Deus e ele diz, mas Senhor, o Senhor acha justo isso? O Senhor acha justo vir aqui um povo mais perverso do que já aqueles que já estão por aqui? Um povo mais perverso do que o que a gente já tem, né? E o que Deus responde para Abacuque? Ali ele dá uma resposta para ele, né? Ele reclama de um povo pior do que aquele, porque ele fala para Deus, né? Ele quer defender o seu povo, dizendo que o seu povo é justo. Então diz para ele, olha, o justo viverá pela fé. Essa foi a resposta que Deus deu a Abacuque. Esse povo que você tanto defende, dizendo que é justo, então eles vão ter que viver pela fé, porque tudo vai ser destruído. Então Abacuque, naquele momento, quando ele ouve isso da parte de Deus, ele abraça aquela visão. Inclusive, o nome de Abacuque quer dizer, aquele que abraça a visão. E Abacuque, então, ele faz uma oração. Ele vai lá diante de Deus, lá no capítulo 3, no versículo 16. É a oração mais linda que eu já vi. É uma oração que você encontra nela amor, você encontra nela confiança, você encontra nela arrependimento. E diz assim, Abacuque ora e fala, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá.
Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque faz então essa oração em forma de adoração ao Senhor. Né? Ali ele fala do seu temor, ele fala da sua gratidão, da sua confiança e segurança em Deus. Né? Ele fala de uma pessoa que sabe que realmente que Deus iria cumprir com tudo aquilo que Ele falou. Ele iria cumprir, Ele iria destruir toda aquela nação, Ele iria destruir aquele reino, e Ele iria destruir os ímpios. Abacuque sabia que Deus iria cumprir. Né? E nessa hora, né, os justos que iriam sobreviver, eles teriam que viver pela fé, mas eles não teriam falta de nada. E sabe o que eu aprendi com essa palavra? Que o Senhor ministrou no meu coração? Que Deus, Ele nos responde conforme a intenção que está dentro do nosso coração. E não conforme aquilo que nós queremos, mas conforme a intenção que está dentro de nós. Porque não é aquilo que nós queremos, mas o que Deus quer. E Ele responde, né, a Jonas. Nós vimos que Ele respondeu a Jonas dando a ele uma lição. A resposta de Jonas foi para que Jonas aprendesse a ter misericórdia. Para Jeremias, né, ele precisava ensinar a Jeremias a se preparar para a batalha. Ele responde a Jeremias, mas ele está dando para Jeremias força, está dando para Jeremias armas para enfrentar batalhas. E para Abacuque, ele ensina a Abacuque, ele responde a Abacuque para que ele aprenda a ser totalmente dependente de Deus. Então todos esses profetas, né, que tinham sede de justiça, Deus respondeu totalmente contrário aquilo que eles queriam, aquilo que eles estavam esperando da parte de Deus. Não é o que eu quero, não é o que você quer, mas é o que Deus quer fazer. E tudo que Ele quer é bom, e tudo que Ele quer é perfeito e é agradável. Se nós formos sensíveis à voz de Deus, nós vamos ver que não existe nada, né, que seja tão ruim que Deus não possa transformar em bênção. Porque tudo está nas mãos do Senhor, e Ele quer o melhor para os seus filhos. E agora aqui para encerrar, eu quero falar um pouquinho do apóstolo Paulo. Né, eu falei dos 3 profetas, e agora um pouquinho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e a sua vida ela foi totalmente transformada. Quando o apóstolo Paulo ele encontrou, né, com Jesus, ele abraçou a visão, ele abraçou a Cristo, e ele cumpriu com o seu propósito. Ele cumpriu com aquilo para que ele foi chamado. Ele pregou o evangelho, ele pregou o arrependimento, ele pregou a salvação, ele levou as pessoas a conhecerem a Cristo. Ele fez exatamente aquilo que Deus tinha para a vida dele. Né? Ele não teve temor nenhum para cumprir com o seu propósito. Ele que perseguia os cristãos, ele que perseguia a igreja, mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi totalmente transformada. A vida dele foi totalmente para servir ao Senhor. E agora eu falo aqui, o que difere entre o chamado do apóstolo Paulo e dos profetas? Nada. Porque todos eles, ambos eles foram chamados para servir a pecadores, para servir a nações pecadoras, para levar as pessoas ao arrependimento. A diferença está na visão, no que você abraça, no desejo do teu coração.
na intenção, naquilo que está dentro de você. Essa é a diferença. Porque todos nós fomos chamados para fazer a mesma coisa, para levar ao Evangelho, para levar as pessoas à salvação, para levar as pessoas ao arrependimento. Não importa se você é profeta, se você é apóstolo, se você é ministro, se você não é, você tem um chamado de Deus para cumprir na sua vida. Você tem um chamado de Deus para levar o Evangelho de Cristo às pessoas. Você tem um chamado de Deus para anunciar a salvação e, se possível, denunciar o pecado das pessoas, para que elas se arrependam, para que elas venham aos pés do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. E Paulo também, ele era uma pessoa extremamente grato, né? Paulo, ele queria levar as pessoas a entender, né, a conhecer a Cristo, mas também a entender de quão bom é ser generoso, de quanto é melhor dar do que receber, levar as pessoas a serem generosas. E ele não fazia isso por ele, porque ele mesmo diz, né, que ele fazia isso pelas pessoas, deixa eu voltar aqui. Ele não fazia isso por ele, mas pelas pessoas, porque ele já sabia viver de qualquer maneira. Paulo sabia viver na riqueza, ele sabia viver na pobreza, ele sabia viver em qualquer situação. O que importava para Paulo era viver uma vida com Cristo. Essa era a importância da vida dele. Era isso que ele queria. Ter uma vida com Cristo, viver com Cristo, cumprir com o seu propósito. Ele não se importava se a vida dele estava bem, se estava mal, se estava rico, se estava pobre. Ele não se importava com essas coisas. Ele se importava em viver uma vida com Cristo. E encerrando aqui, eu deixo essa pergunta para você. O que importa para você hoje? O que importa para você hoje? O que você tem buscado de Deus? Ouvir a voz de Deus e cumprir? Ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida e obedecer? Ser um profeta, ser um apóstolo, ser um ministro? O que você deseja? O que você tem buscado no Senhor? Que eu e você, nós possamos refletir nisso, nós possamos refletir nessa palavra. Que nós não venhamos ser a Jonas, né, desejar mais a justiça do que o perdão, mas que nós venhamos ser misericordiosos, que nós venhamos aprender com Jeremias, que enquanto ele pensava em justiça, Deus estava querendo preparar ele para a batalha, querendo formar ele num soldado, querendo formar ele num homem de guerra, querendo fazer com que ele levasse a profecia às pessoas, obedecendo a voz de Deus, obedecendo a vontade de Deus. E ser como Abacuque, né? Que Deus quis ensinar a ele a ser totalmente dependente de Deus. Então que nós possamos alcançar isso dia após dia. Coração misericordioso, um povo forte para a batalha e um povo totalmente dependente do Senhor em todas as circunstâncias. Amém? Em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra, que você possa ser curado através dessa palavra. Amém? E eu encerro aqui então, orando ao Senhor. E o Ministério de Louvor, se quiser estar aqui também, para estar finalizando, adorando ao Senhor. Amém. Amém. Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar os corações e cumprir com a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que seja feito o teu querer, Pai. Que seja feito aquilo, Pai, que está dentro do teu coração. Que cada pessoa possa ser alcançada, que cada pessoa, Pai, seja ministrada, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego essa palavra, Pai, e descanso no Senhor. Porque eu sei quem falou comigo. Eu sei de quem eu recebi essa palavra, Pai. E eu te agradeço por isso, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos. Eu abençoo esta igreja, Pai. E te agradeço, Pai, por fazer parte desse corpo. Te agradeço, Senhor, por fazer parte desse ministério. Te agradeço, ó Deus, pela vida do apóstolo Eli. Te agradeço por ele ter confiado a mim esta palavra, Pai. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.